vocês já estão vendo aqui com a gente o nosso entrevistado do dia, o desembargador Tito Campos de Paula. Ele é presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Muito boa noite, que prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Boa noite, a alegria nossa de poder estar aqui conversando com os ouvintes da Rádio Tamandaré, você, Luciana, também o José Eduardo. Para nós é uma grande satisfação poder comunicar com os nossos eleitores. Seja bem-vindo. E o senhor trouxe 2 assessores, apresente para a gente. Assessor Valcir Mombach é o diretor-geral do TRE, que cuida de toda a logística, toda a parte administrativa do Tribunal Eleitoral do Paraná. E a Rubiane, que é da comunicação social. Foi com ela que eu falei. Tudo bem, Rubiane? Eu só vou pedir, José Eduardo, para você arrumar então o nosso microfone ali também para o diretor, porque se ele quiser falar alguma coisa e fazer alguma consideração, né, vai poder ficar à vontade também. Deixa eu aproveitar e dar boa noite para ele. Boa noite. Aproveitar que o microfone está na sua frente também para que você possa nos dar o boa noite. É um prazer estar aqui, mas o nosso presidente ele está inteirado de todos os assuntos. Não vai precisar pedir auxílio nenhum, nem de logística, nada. Espero. Bom, para quem não conhece o desembargador, ele já está lá desde fevereiro do ano passado, né, desembargador? Pelo menos na presidência do TRE. Já estava antes como corregedor, vice-presidente. É uma longa jornada. A experiência nossa com a Justiça Eleitoral iniciou-se em 1989. 89? Então me conta desde tudo. 89 eu ingressei na carreira da magistratura do Estado do Paraná e na época fui para a Seção Judiciária de Medianeira e teve a eleição de 1989, a famosa... Que ainda era em cédula, então o senhor realmente participou lá. Foi na época em que estava Brizola, Collor de Mello, Luiz Inácio Lula da Silva. Isso. E eu tive a grata satisfação de presidir aquela eleição, na época lá em Medianeira, isso em 89. E de lá para cá, passei praticamente atuando em quase todos os pleitos eleitorais. Aí, 89 Medianeira, 90 eleição para governador em Coronel Vivida, 92 prefeito, isso. 92 eleição para prefeito em Ribeirão Claro, que é dificílimo uma eleição municipal num local com poucos eleitores, é a mais difícil de todas. Por quê? Porque ali o circo pega fogo mesmo, é aquela coisa direta, sabe? Então é um trabalho enorme para a Justiça Eleitoral nos municípios em que tem um número aí reduzido de eleitores. Em Pitanga, participei também do plebiscito, inclusive, na época da monarquia, república. Nossa, participei de plebiscito, participei de plebiscito para a criação de município de Boa Ventura de São Roque, salvo engano. E tinha época que tinha muito plebiscito para divisão de município, né? Que chegamos nos 399. E depois aqui em Curitiba fui juiz eleitoral também na segunda zona eleitoral, isso lá nos idos de 2003, 2004 aproximadamente. E agora, 2018, como juiz membro substituto lá do TRE, atuei nas eleições, na parte da propaganda, na eleição de 2018. 2019 como corregedor e vice-presidente do TRE e agora, 2020 2021, como presidente. Pois é, então vamos voltar lá na área de propaganda, né? É uma área bastante difícil também, né, desembargador? Porque, enfim, é muito... A gente sempre fica naquele limite, né? Até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir. A gente que trabalha com eleição também do outro lado, no marketing, é complicadíssimo, né? A gente nunca sabe. E, por outro lado, tem também aqueles que resolvem fazer os materiais apócrifos, fake news e todas aquelas coisas. Como é que foi isso? A propaganda também foi uma evolução assim, enorme. Na nossa época, lá ainda de 1989, era material tudo impresso, tal, nem se imaginava, muito, né? Não se imaginava que chegaríamos aí na época da internet, na época do Facebook, de Instagram, de Twitter, das mídias sociais. E na eleição de 2018, a Justiça Eleitoral sentiu esse impacto e essa forte mudança em que hoje praticamente é o tipo de propaganda que prevalece e que com certeza decidiu aí a maior parte das eleições. A gente notou isso assim, nitidamente quando trabalhamos na parte da propaganda na eleição de 2018. Foi a que mais sentiu esse efeito das mídias sociais. Pois é, e mesmo aqui, né, no
Brasil a gente já começou a sentir esse reflexo, tanto que a gente acabou elegendo um presidente da República basicamente nas redes sociais. Eu digo a gente e o Brasil, né? Obviamente. Praticamente nas redes sociais. Mas não foi em debates que eram sempre decisivos de televisão. A televisão pouco contou nisso tudo. Material que a gente tinha uns montes, panfletos e tudo mais, muitos acabaram fazendo e deixando depois, porque não sabiam o que fazer com aquilo. Né? Era um material que acabou sendo desperdiçado. E a poluição visual que a gente via, aqueles cavaletes na cidade inteira e tudo mais, acabou-se. Impactou até, inclusive, nos gastos com as campanhas. A gente pôde observar isso analisando as prestações de contas das mais variadas candidaturas, que muitas vezes candidatos que insistiram naquele método de propaganda tradicional, um pouco mais antiga, vamos dizer assim, às vezes gastaram bem mais e muitos sequer conseguiram se eleger, como deputado, estadual, federal, e etc. E outros que muitas vezes gastaram bem menos, mas souberam, falando no termo político, trabalhar, né? Aí as mídias sociais acabaram tendo um melhor sucesso. Mas em cima disso aí ela não acaba facilitando o Caixa 2, porque trabalhando, que a gente tem visto, né, muitas investigações até no próprio Palácio do Planalto em relação às eleições, de empresas que elas investem em agências de marketing para fazer essa disseminação de propagandas virtuais. Apesar que o Caixa 2, só fazendo um adendo, ele sempre existiu até de uma outra forma daí, né? Mas não acaba facilitando, sendo mais difícil de pegar, desembargador? Olha, pelo menos na minha visão, assim, bem pessoal e com essa longa experiência de atuação na Justiça Eleitoral, eu pessoalmente acredito que houve uma maior democratização. Por quê? Mesmo aquele candidato que realmente não tem melhores condições financeiras, não teria aí muito apoio, não teria sequer talvez pessoas aí para financiar ele, vamos imaginar que existisse aí de forma incorreta o chamado Caixa 2, se essa pessoa souber trabalhar bem as mídias sociais, acaba tendo espaço. Eu acho que democratizou mais. Hoje, com todos os percalços, com todas as possibilidades de eventualmente haver algum desvio de conduta, a pessoa que consegue trabalhar bem essas mídias aí, às vezes sem dinheiro, sem uma condição maior, ela tem possibilidade de sucesso. Basta a gente ver que muitas vezes uma pessoa do nada, ela consegue se tornar conhecida. Assim. Até quero fazer um adendo nisso que colocou o desembargador, dando 2 exemplos. Ontem nós tivemos aqui o vereador Anderson Prego de Colombo. O Anderson Prego é um vereador sem recursos financeiros e que foi o vereador mais bem votado do município de Colombo. Em Curitiba, hoje, nós temos um representante das periferias da cidade, o Renato Freitas, que também se elegeu nas redes sociais. Então, a gente realmente, na minha visão, a gente acabou democratizando sim, e isso só tem a melhorar desde que a gente consiga combater esse outro problema que surgiu com as redes sociais, que é a fake news. As fake news é um problema e eu digo que isso não é novo também. Porque na época, eu volto à minha infância, eu vivi numa cidade de 10 mil habitantes e lá acompanhei, quando eu tinha 8 anos de idade, 10 anos de idade, a primeira eleição, que foi uma eleição para prefeito. E já havia fake news. Simplesmente era de outra forma. A gente ia dormir e de repente acordava no dia seguinte. Com aqueles jornais apócrifos, cheio de panfletos debaixo das portas tal. E soltava. Então, e hoje, como que se faz fake news? E a gente tinha aquelas campanhas publicitárias. Exatamente. Eu vou lembrar do Roberto Requião. Ex-governador, me perdoe, eu sei que o senhor ouve, mas eu vou ter que falar. Tenho que me lembrar da história do Martinez, né? Não tem como não lembrar do Ferreirinha. Não é possível. Então, ficou famoso. Né? Se inventavam histórias para se tentar ganhar as eleições. Realmente, existia uma fake news diferenciada. Mas ela chegava na porta das nossas casas de uma maneira diferente, né? Hoje parece que agora, uma fake news com essa chama velocidade, com a velocidade do WhatsApp, isso aí, na minha visão, se combate de que forma? Preventivamente. Através da cultura, da educação, falando sobre isso. No Tribunal Eleitoral, nós conseguimos criar no ano passado, está aí a Rubiane, que esteve à frente desse projeto, nós criamos lá um projeto chamado Gralha
própria Confere, em que quando a gente observava que uma determinada notícia, que na verdade quando é falsa, segundo o jornalismo, nem pode ser chamada de notícia. Não é notícia. E aliás, normalmente não sai do jornalista, não. Quando circulava do blogueiro X, do Y. Quando circulava um boato e que a gente já identificava de cara que aquilo não correspondia com a realidade, então essa equipe rapidamente, usando de todos os métodos aí científicos, fazia uma checagem e se constatava que aquilo realmente, desde que viesse também tentar atingir ali a credibilidade da justiça eleitoral, porque nós não iríamos tentar coibir fake news tipo de candidato para candidato. Isso aí cada candidato tinha que tomar lá a sua suas providência. Medidas judiciais. Isso. E dentro de um contexto aí bem razoável, nós conseguimos também ter um bom sucesso trabalhando e o que ocorre? A justiça eleitoral, se nós fosse depender apenas do nosso site, das pessoas que acessavam, seriam poucas pessoas que tomariam conhecimento daquela correção que a Agrária Confere teria feito. Mas aí nós fomos atrás dos próprios meios de comunicação, conseguimos fazer convênios aí com a ERP, com várias entidades ligadas, rádios, TVs, próprias mídias sociais, em todos os lugares onde foi possível, mais de 50 entidades. Então, fazia a checagem, constatava que aquilo não era verdadeiro, repassava para esses parceiros da Justiça Eleitoral, e imediatamente também a gente conseguia atingir praticamente o Estado todo em poucos minutos, rebatendo. Nessas últimas eleições, aliás, o trabalho da assessoria foi interessante, inclusive nas listas de transmissão e grupos da própria imprensa, né, que facilitava muito a gente ter essa informação de uma forma rápida. Mas outra coisa que também foi interessante foi a criação do Pardal, que não foi nessa eleição, né, foi na anterior, mas que está cada vez mais fazendo com que as pessoas também sejam um pouquinho fiscais das eleições. Existem vários mecanismos aí em que a população pode entrar em contato para fazer as reclamações. No próprio TRE, o Ministério Público Eleitoral atua também de maneira muito forte, tem lá os seus canais, e o Pardal especificamente foi criado pelo Tribunal Superior Eleitoral e colocado à disposição da população para que fizesse aí as suas denúncias, para ser feito então as checagens, para ver se aquilo realmente era algum ilícito eleitoral, algum tipo de questão que precisasse da atuação da Justiça Eleitoral. O certo é que cada vez mais a população está se conscientizando e o papel da comunicação é imprescindível na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral ela não sobrevive sem essa junção aí com os diversos meios de comunicação. Eu sempre digo, é bem diferente você atuar na Justiça Eleitoral e você atuar como juiz, como eu sou lá no Tribunal de Justiça, como desembargador, porque lá no Tribunal de Justiça, ou o juiz de uma vara civil, de uma vara criminal, ele tem 95% de atribuição jurisdicional, de processo que ele trabalha, e sobra 5% de parte administrativa e de organização. Lá na Justiça Eleitoral é totalmente diferente, lá se inverte. Lá você tem 95% de trabalho organizacional e administrativo e sobra apenas 5% aí de parte de processo mesmo. Então, esse papel aí da comunicação é fundamental. Tem que ter, sair, conversar com todos os meios de comunicação, quem for para lá tem que ter essa consciência. E que bom, né? Que bom ouvir isso, principalmente num Brasil em que a comunicação tem sido tão execrada, digamos assim, né? Tem sido tão deixada de lado, pelo menos por parte do governo federal. Por falar em governo federal, como é que está esse debate? E antes do debate, eu quero saber sua opinião pessoal antes, né? Já que o senhor passou pelos dois processos. Como é que o senhor analisa o processo da cédula e do eletrônico? A cédula de papel para o voto eletrônico, na minha concepção aí com experiência de 32 anos atuando aí na Justiça Eleitoral, foi talvez a maior transformação que ocorreu na história da Justiça Eleitoral no Brasil, que vem desde 1932. Né? E por quê? O papel, quando você deixa ele na mão do ser humano, ele é passível de manipulação. Desde quando a cédula já estava sendo... Ele aceita qualquer coisa, como dizem. Quando ela estava sendo preparada,
rubricada para ter validade, depois chegava à mão do mesário, quando ela era entregue para o eleitor, às vezes já existia na época o chamado voto corrente, que tem muita gente que nem sabe o que é isso. O voto corrente, mais ou menos como ele funcionava. O eleitor entrava na cabine de votação, recebia uma cédula oficial, assinada, rubricada ali pelos mesários, e chegava lá, só que ao invés dele depositar aquela cédula oficial dentro da urna de lona, ele colocava um outro papel qualquer e saía com aquela cédula rubricada para fora. Aí levava lá o cabo eleitoral, ou quem estava fazendo lá, entre aspas, aí a compra dos votos, preenchia aquela cédula, fazia um xizinho lá no nome de quem ele queria realmente que a pessoa votasse, e o próximo eleitor entrava e depositava aquela cédula preenchida e saía com uma outra cédula em branco. E ali começava a corrente. Essa corrente. Isso. Né? Então, a manipulação da cédula de papel era onde dava margem para a maior parte das fraudes. E depois também vinha na contagem, na apuração. Gente, era terrível. Eu trabalhei de fiscal em algumas. Na apuração dos votos, o que acontecia? Vinha lá, tinham 2 candidatos, por exemplo, a prefeito. Estava o voto em branco, porque alguém tinha depositado a cédula em branco, ou cédulas em branco em razão da abstenção, quando a pessoa não tinha ido votar, alguém disfarçadamente fazia um xizinho lá. Ia mais longe ainda, 2 candidatos a prefeitos. Alguém tinha votado no candidato A. Aí a pessoa que queria prejudicar o candidato A, ele fazia um X no B. E anulava o voto. Sabe? Isso porque o ser humano estava manipulando ali a cédula de papel. Aí quando chegava então na contagem dos votos, era outro problema. E os nomes, né? Os nomes, se valia, não valia. Tinha os montinhos lá, colocava 9 votos pro A, aí no último ele colocava 1 do B e cantava lá 10 votos pro B. E aquelas pessoas que têm dificuldade, os analfabetos. Na somatória, os analfabetos, tudo isso. E quando veio a urna eletrônica, a votação eletrônica, simplesmente não existe mais essa possibilidade do ser humano manipular a cédula física ali. Isso, apenas só por isso já eliminou praticamente em quase 100% a possibilidade de fraude. Agora, às 7 horas da manhã, antes às 8 horas da manhã, a hora se iniciar a votação, sai ali a zerésima, não tem nada nisso aqui, tá tudo certinho. Vamos explicar, né? Porque as pessoas às vezes não conhecem. Aí, 5 horas da tarde, terminou a votação. Aperta um botãozinho, imediatamente já sai ali, fulano, candidato A, tantos votos B e tal, tantos votos em branco, tantos ali, abstenções, tal, isso, aquilo. Eu vou contar um exemplo para você, Luciana, que aconteceu agora na eleição de 2020. Por favor, que eu vou chegar nela também, mas de repente o senhor até 2020. Eu cheguei lá estava dando uma entrevista lá no Fórum Eleitoral, e cheguei lá no TRE, onde estava fazendo lá a totalização dos votos. E cheguei e perguntei para eles assim, qual foi o resultado da eleição em Ribeirão do Pinhal, que é a minha cidade natal, para prefeito. Salvador, não saiu ainda. Não saiu ainda. Está em processamento lá, tal. Em razão da centralização da totalização lá no Tribunal Superior em Brasília. Eu falei, só um momento. Passei um WhatsApp para minha irmã, que é de lá. Quem ganhou aí? Ela foi fulano. Sim, porque já tinha... Por quê? Porque lá tem cerca de 30, 40 sessões. Pegaram o resultado dos boletins de urnas, fizeram a somatória e já sabiam quem era o prefeito. Mas eu vou até usar isso aqui para lembrar os de Almirante Tamandaré como foi aqui. Tava demorando, né? Tava demorando muito para sair o resultado, e a gente aqui ao vivo o tempo inteiro para passar, né, as informações sem parar um instante de ficar no ar, desde manhã até o final da contagem. De repente a gente já começou a ouvir os fogos, né? Prefeito reeleito. Opa, mas não saiu ainda. Como é que ele sabia que ele estava reeleito? Pela contagem. Exatamente. E olha que é uma cidade de 120 mil habitantes, né? É uma cidade pequenininha. E tem como fazer. Basta colocar uma pessoa em cada sessão de votação, alguém encaminha para um único WhatsApp, vamos dizer, celular ali, tal sessão, tal sessão, tal sessão, tantos votos. Faz a somatória, já tem o resultado imediatamente. Então, para nós, isso aí nos dá uma tranquilidade enorme, porque por mais que desse, vamos imaginar que desse algum problema na totalização lá no TSE.
isso aí seria facilmente corrigido pela somatória dos boletins. Aí que tá, né? Muita gente diz, mas estão questionando por que na última eleição deu como se fosse um apagão. E quem disse que voltou da forma correta os dados da votação do Tribunal Regional Eleitoral, né? Porque muita gente diz que é aqui, mas a totalização foi lá no TSE, onde deu, digamos que esse atraso. O que aconteceu de fato? Vamos explicar para Vamos explicar para os eleitores. O que aconteceu? Até a eleição de 2018, as totalizações eram realizadas pelos tribunais eleitorais. Eu lembro que a gente acompanhava lá dentro. Pelos tribunais eleitorais. Nós que éramos de rádio, a gente pedia linha, fazia ao vivo de lá, era uma coisa. Então cada um dos tribunais fazia a sua totalização e a população aqui em Curitiba sempre foi vanguarda em termos de rapidez de divulgação de resultado. E, basicamente, tem vários fatores, mas o principal fator, cada tribunal eleitoral tinha que manter ali algumas máquinas unicamente, exclusivamente, para fazer essa totalização. E tudo isso tem um custo, porque essas máquinas ficavam lá praticamente 2 anos paradas para ser utilizadas só naquele dia. Tá? Isso aí gastando manutenção e tal. Isso dos 27 tribunais. Foi onde o Tribunal Superior Eleitoral, por uma questão aí de economia, resolveu centralizar essa totalização. Ao invés de 27 máquinas ficarem trabalhando aí separadamente, então vamos fazer a totalização num único lugar e apenas uma máquina dá conta disso aí, porque em termos de capacidade é mais ou menos a mesma. E em razão, como foi uma experiência, e pela primeira vez que o TSE fez essa totalização centralizada depois desse novo modelo, acabou dando esse tipo de problema, houve um acúmulo de informações que chegaram ao mesmo tempo. Imagina, no Brasil, nós participamos no ano passado, na eleição 2020, 130, quase 140 milhões de votos chegando ao mesmo tempo. Mas, por outro lado, nós tínhamos essa tranquilidade. Ainda que desse um apagão, que desse alguma coisa, nós teríamos os boletins ali eletrônicos e físicos também que foram impressos para fazer essa totalização e corrigir qualquer tipo de erro. Muita gente que diz que, mas eu até tenho aqui alguns depoimentos para a gente passar aqui, mas antes disso, algumas pessoas dizem, mas não se faz auditoria, ninguém pede para rever o voto, mas se a gente for lembrar, no caso da Dilma e do Aécio lá atrás, teve recontagem através do sistema dos boletins de urna. Perfeito, os sistemas ficam gravados. Eu não sou a melhor pessoa indicada para falar nessa questão aí da informática. Aí nós teríamos que trazer o Gilmar aqui, que é o nosso técnico de TI, mas informações básicas que a gente tem, assim, tem várias camadas de proteção para que se inviabilize qualquer tentativa de fraude. Isso é colocado, de hacker, é colocado à disposição. O Tribunal Superior Eleitoral, para ter uma ideia, ele de tempos em tempos, quando vai anteceder aí a realização das eleições, abre-se para que pessoas da comunidade brasileira se inscrevam para ir lá e testar. Eles chamam, inclusive, você que é hacker, vem aqui para você ver se você consegue quebrar o código-fonte aqui das urnas. E isso é colocado num outro lugar. Eu estava dando uma entrevista numa outra rádio e aconteceu isso aí também. Um eleitor ligou lá, todo bravo, todo desesperado, dizendo que aquilo era fácil de quebrar e tal. E o entrevistador que estava ali me entrevistando falou para ele. E ele ainda disse, o eleitor, olha, você nem vai colocar o meu comentário no ar, tenho certeza que você não vai colocar. E ele colocou. colocou e disse para ele, e lançamos um desafio para você. Se você quiser, se é tão fácil de quebrar, você está convidado, então vai lá, a Justiça Eleitoral vai colocar à tua disposição lá, a urna eletrônica, pode ficar lá tantas horas, por isso você consegue quando quebrar. Quando o senhor quiser, ficar. Então é feito. E esse trabalho tem Polícia Federal, tem Exército, tem 1000 instituições aí que podem ir, acessar e tentar fazer essa quebra. O senhor falou sobre o Exército, né? A pessoa que mais questiona, na realidade, tudo isso é o atual presidente da República, que, aliás, foi eleito através da contagem de votos da urna eletrônica. E aí eu fico me perguntando, né? Além de ter sido eleito
por esses votos da urna eletrônica, existe toda uma fiscalização que é feita inclusive pelo próprio Exército. Aqui no Paraná é feito pela Polícia Militar, idas e vindas, né, com as urnas até os locais, todo esse cuidado que se tem com a logística, né, das urnas eletrônicas, e mesmo assim se tem tanta desconfiança. Para que o eleitor entenda, não sai direto do TRE e fica sozinha essa urna num determinado local. Como é que funciona essa logística toda? A urna, ela fica, sempre está disponível para fiscalização, para esse tipo de coisa. Tem também algo que é muito importante falar, Luciana, a chamada apuração paralela, né? O que é a apuração? Apuração paralela. O que é essa apuração paralela? Apuração paralela, no sábado, que antecede a eleição, o Tribunal Regional Eleitoral, numa audiência totalmente pública, aberta para qualquer pessoa, principalmente para o pessoal aí ligado aos partidos políticos, Ministério Público, polícia, quem quiser, está aberto para qualquer cidadão, qualquer cidadã. Se quiser comparecer lá, pode comparecer. Aí aqui em Curitiba é feito um sorteio, são sorteadas 2 urnas do interior do estado, para dar um equilíbrio, e 2 urnas aqui da capital. Curitiba. E o sorteio é um sorteio feito manualmente, manualmente, lá como talvez o sorteio da Mega Sena lá. E as pedrinhas, conforme vão caindo ali e tal, foi no ano passado, por exemplo, foi sorteada uma urna lá da região de Astorga, salvo engano, lá naquela região lá tal. Aí, imediatamente, assim que sorteadas as duas urnas do interior do estado e as 2 aqui da capital, sai uma equipe toda acompanhada com fiscalização, recolhe as 4 urnas sorteadas, elas ficam sob proteção, num lugar lá também filmado, inclusive tem o tribunal tem uma despesa, inclusive, com isso, para montar todo esse aparato, para ficar ali filmado, guardado aquelas urnas tal, que vão ser objeto da apuração paralela. Sorteadas, identificadas, chegam aqui, vai de avião, de helicóptero para buscá-las. Alguém vai lá para fazer a votação em papel, as pessoas votam em papel, e no dia seguinte, daí no domingo, enquanto está transcorrendo as eleições, as pessoas vão repassando aqueles votos do papel para as urnas eletrônicas sorteadas. Para ver se está tudo ok. E no final, aperta o boletim e ela tem que conferir exatamente. E até hoje, que a gente tem notícia, sempre bateu a votação. Nunca deu nenhum tipo de problema. Então, essa é uma das garantias que nós temos, né? E outra coisa que é bom que as pessoas entendam também é essa questão da urna com defeito, né? Acontece poucas vezes, né? Mas acontece, claro, em toda eleição acontece, porque a eleição é enorme, mas em poucas urnas, o defeito da urna. Quando isso acontece, a votação é feita por cédula também. Pode, se chegar num caso extremo em que não tenha condição de substituir aquela urna, faltou energia, acabou a bateria, só na última hipótese aí é feita através do papel. E nessa última hipótese, quando acontece, são só daquele local que dá problema. Então, não seria inteligente a gente voltar para a cédula? Veja bem, a gente tem que explicar para a população que, na verdade, essa emenda que está correndo lá, que está tramitando no Congresso, ela não objetiva o retorno à cédula de papel. As duas coisas ao mesmo tempo. Não é o retorno à cédula de papel. Não vamos imaginar que eventualmente seja aprovada, não seja questionado junto ao Supremo tal, e tivesse realmente, voltasse o voto aí de papel. Não vai voltar, nós não vamos pegar o papelzinho e fazer xizinho lá na cédula de papel, não é isso. O que se cogita é que o voto seria eletrônico do mesmo jeito como ele é realizado hoje. A única diferença é que assim que termina a votação, a pessoa aperta o botãozinho, quando aperta o confirma, o voto é impresso, o voto que a pessoa deu ali é impresso, e aquele papelzinho, assim como esse papelzinho, quando a gente vai pagar lá o cartão de crédito, o cartão de crédito, você vai pagar, você quer imprimir ou não, a hora que você aperta, sim, eu quero, tal, aperta, vai sair o papelzinho, sairia com o resultado do voto, e vai para dentro de um recipiente, de uma urna, e ficaria lá para a necessidade de ser auditada ou não. Aí nós teríamos que comentar sobre isso. É algo assim, vamos dizer assim, extremamente trabalhoso. Vamos por partes, né? O Congresso pode aprovar? Claro que pode.
Isso aí é É soberania. constitucional, eles podem fazer isso, não é o TSE quem decide? O Congresso pode Pode. perfeitamente discutir, porque é uma matéria que, em princípio, não seria considerada aí uma cláusula pétrea da Constituição, aquelas cláusulas que não admitem mudança, em princípio. Então ele pode discutir isso aí. E se aprovado o voto impresso, aí poderia também ser questionado, como já foi em outras vezes, a legalidade, a constitucionalidade disso aí. Aí o Supremo Tribunal Federal poderia eventualmente também dizer, não se aplica, não é o caso. Então tem essas duas hipóteses. Mas vamos imaginar que o Congresso aprove, teria que ter o voto impresso, né? E o Supremo também não coloque em xeque isso daí, não declara a inconstitucionalidade, aí viria a parte da logística, né? Que a Justiça Eleitoral teria que correr atrás, aí o Tribunal Superior Eleitoral, para implementar isso aí, para colocar Seria na mais prática. caro, na realidade. Aí nós teríamos, e quais os problemas que nós teríamos? Vamos falar sobre isso. Nós temos hoje, no Brasil, são utilizadas aproximadamente 550 mil urnas eletrônicas. Então teriam que confeccionar, a partir da aprovação, e segundo Novas consta urnas também que isso, façam isso. e segundo também a gente entende, se fosse aprovado, teria que obedecer o chamado princípio da anualidade, um ano antes, para poder valer para a próxima eleição. Aí teria um ano para se fabricar essas 550 mil urnas, ou 550 mil impressoras, pelo menos, né, com toda uma série de problemas que poderia ocorrer. Nós teríamos também, vamos imaginar o seguinte, 550 não, vamos imaginar que 140, 150 milhões de eleitores participassem das eleições. O que nós iríamos fazer com esses 150 milhões de papeizinhos que ficaria ali depositados? Por quanto tempo deveria guardar? Onde iria guardar isso daí? Então tem toda uma questão também de meio ambiente, o que fazer com esses papéis. A Justiça Eleitoral hoje, por exemplo, ela combate, é considerado crime, nós sabemos disso, o derrame de santinhos, quando na véspera das eleições as pessoas vêm Antigamente era terrível, apesar que esse ano enche passado aconteceu as também. ruas de santinhos, né? É considerado um crime. E o que a Justiça Eleitoral iria fazer com aí 150 milhões de papeizinhos, guardar até quando? Tem todo esse tipo de problema. É uma coisa complicada essa implementação, o custo disso aí seria aproximadamente em torno de 2 bilhões de reais, se calcula, para fazer tudo isso. Talvez teria, Luciana, eu imagino, se isso é uma opinião bem pessoal, minha mesmo, se chegasse num extremo em que precisasse realmente, não, vamos ver se encontramos uma solução alternativa, eu acho que poderia haver uma solução alternativa no seguinte aspecto. Eu disse agora há pouco do sorteio que é feito para a apuração paralela. Quem sabe uma solução alternativa seria mais ou menos essa. Assim como nós sorteamos hoje em cada estado, aqui no Paraná, por exemplo, são sorteadas 4 urnas. Essas urnas sorteadas, só nessas urnas sorteadas, seriam colocadas lá as impressoras, e para nessas urnas, então, ser feito o voto impresso, e apenas essas 4 urnas, por exemplo, no estado, seria objeto ali de apuração dos votos impressos, para fazer essa conferência que tanto se pede. Realmente a urna tá ok. Através de um sorteio, assim como se sorteia lá a Mega Sena, faria um sorteio, e essas sorteadas, sabe, seria uma espécie de alternativa aí. O que eu vejo nisso, é uma opinião minha, o que eu vejo nisso aí é somente uma forma, não de melhorar, mas uma forma do candidato poder contestar. Mas ele já pode através Ele já pode, da mas urna, do boletim de urna. assim eu acho que o candidato ele vai ter como se fosse um passe livre para realmente poder contestar. O que vai ter de candidato exigindo uma recontagem, vai ter que bater os dois, vai ser uma coisa tenebrosa. Aí nós temos que pensar numa outra questão também, porque veja bem, quando nós fazíamos lá em 89, 90, antes de 96, a apuração das cédulas em papel, a logística da Justiça Eleitoral era outra. Porque, além dos mesários, que são aqueles que trabalham ali durante o dia, lá nas sessões de votação, dos colaboradores, nós tínhamos também um exército de pessoas que entravam em atuação depois, que era o exército formado pelos apuradores.
que aqueles que iam apurar, fazer a contagem. Então esse pessoal teria que ficar de prontidão novamente. Hoje só no Paraná, para ter uma ideia, na eleição de 2020, nós contamos com um total de aproximadamente, entre mesários e colaboradores, 115 mil pessoas. 115 mil. Dessa outra forma, ia ser Dessa outra forma, nós teríamos que ter muito mais gente, e é o que você falou, se todo mundo resolver contestar ali e pedir a recontagem, vamos ter que ficar contando papelzinho por papelzinho ali e tal, já voltaríamos àquela época em que às vezes demorava-se uma semana para saber qual seria a composição da Câmara de Vereadores de Curitiba. Terminou a eleição muito no Peru, absurdo. terminou a eleição no Peru lá e foi lenta pra caramba a apuração, porque ainda no modo arcaico. O Brasil, na verdade, está à frente nessa questão da velocidade, né, das eleições. E nós temos aí, fala-se nos Estados Unidos, por exemplo, né? Estados Unidos admite o voto por correio, Estados Unidos, mesmo na contagem lá, tem muitos lugares em que é feita a cédula de papel, mas depois quem faz a contagem não são pessoas, eles passam por aquelas máquinas, tipo essas máquinas que corrigem gabarito de vestibular. Você tira não quer que seja contado de forma eletrônica, seja feita a apuração, mas você entrega para uma outra máquina fazer lá daí aquela leitura igual se faz na prova aí de vestibular nos gabaritos. Então são uma série de fatores. O Senado Federal fez, agora recentemente, inclusive, disponibilizou um link em que você faz a votação se você é a favor ou contra o voto impresso. E de que forma você faz isso? De forma totalmente eletrônica. Não tem outra forma. Você entra lá e qual que é o e-mail que você vai identificar para dizer que você não está votando duas vezes? Um e-mail, disponibiliza um e-mail. Mas você pode ter 500 e-mails. Nós temos hoje, na Justiça aqui estadual do Paraná, no TJ, o TJ arrumou um programa hoje para as nossas eleições. Antes a gente ficava lá o dia inteiro para votar, para escolher quem seria o presidente do tribunal, o vice, corregedor, toda a cúpula diretiva do tribunal. Aí nós fomos brigando, meu Deus, a gente fica aqui o dia inteiro perdendo tempo, 120 pessoas paradas, poderia estar produzindo, vamos arrumar outro meio de votação. Até que, agora na última eleição que tivemos, foi implantado o sistema eletrônico de votação. Hoje a gente vota de casa. Escolhe a cúpula diretiva. Coisa, né? E eu acho que ainda um dia nós vamos chegar num ponto desse em que nós vamos ter um outro sistema muito mais avançado ainda de votação. Eu acho que ainda nós vamos chegar nesse tempo. Que aconteça, né, desembargador? Bom, eu vou parar um pouquinho para começar a ler aqui algumas questões que estão nos enviando. Vou colocar no ar também algumas afirmações feitas por autoridades e a gente vai conversando enquanto isso. O Tiago Costa, gente, podem me mandar os questionamentos através do telefone, é mais fácil ligar para cá se quiser, ou pelo WhatsApp 3537-9807, se você estiver fora da Grande Curitiba, é o 41 na frente, 3537-9807 é o WhatsApp. O Tiago Costa, ele é de Curitiba, ele faz uma série de perguntas aqui, eu vou fazer aos poucos para o senhor. Ele diz: olá, boa noite. Minhas dúvidas com respeito à urna são as seguintes. Principalmente, por que não ter o código fonte aberto? Essa eu acho que é muito técnica. É bem técnica. Ele teria que debater isso aí com o Gilmar. Se ele quiser, nós marcamos o encontro dele com o Gilmar lá no Tribunal Eleitoral. Com todo prazer, o Gilmar responde isso daí para ele. Olha, Tiago, eu entendo que realmente para o presidente é técnico demais. Então ele diz que o Gilmar pode te responder. E ele diz assim: com a falta de transparência, não é mais fácil auditar se há ou não manipulação do resultado? Hoje o conhecimento de todo o processo está na mão de poucas pessoas, diz ele. Ele é técnico em TI. Ele é técnico em TI. Nós temos, inclusive, às vezes, algumas palestras que são feitas pelo Gilmar, lá da nossa TI, para grupos de técnicos, porque aí eles têm a conversa, a linguagem deles lá para debater, sabe o que estão falando e sabe, está aberto. Estamos sempre abertos. Fala pro Tiago, né? Tiago. Fala pro Tiago, está aberto o TRE para ele lá conversar com a nossa TI e quem sabe eles disponibilizam até as urnas lá para ele fuçar lá e ver o que Olá, Tiago, é uma boa estratégia, ó. Ficam as urnas abertas lá para você e até depois nos contar
contar, né, como é que foi e tudo Sim. mais, contar essa experiência aqui para ele. Ele diz, já vi entrevistas de pessoas que participaram de testes, viram uma vulnerabilidade, mas não deram mais tempo para testar e realmente verificar se era vulnerabilidade mesmo ou não. Novamente, porque o código era fechado. E ele disse, se o problema do voto impresso é o pedido de recontagem, então temos um grande problema, pois parte disso aí mesmo, que quer dizer que não se pode duvidar de nada. Tiago, eu acho que o que o desembargador disse não, nesse momento foi por conta mais dessa questão de valores e disponibilização de pessoas, da demora que seria tudo isso. Não exatamente pelo fato da Exatamente, auditagem, né? não é pela auditagem, é o chamado aí custo-benefício, né? Haveria uma dificuldade enorme para algo que desde 1996 até hoje a gente não tem nenhuma notícia de que tenha havido esse tipo de fraude, né? Vamos imaginar aí o pior cenário, precisaria de pessoas aí para mexer nessas 550 mil urnas aí do Brasil. Ao passo que quando a gente mexia lá com a cédula de papel, qualquer pessoa tinha condição de fazer um xizinho lá e Era tentar terrível. mexer no resultado. E hoje não, porque teria que mexer individualizado em cada urna. Essas urnas é o que eu já disse. Elas são zeradas, ali é feita a zerésima quando inicia a votação. Para mostrar que não tem nenhum voto de Isso. zerésima, Tem pra quem não exemplos sabe. assim, Luciana, que ocorrem assim, bem nítidos. Vamos imaginar lá na época antiga, às vezes acontecia isso. Numa determinada região, com chuva e tudo, caía um maior temporal e de repente naquele lugar lá praticamente não havia abstenção. Quase todos os eleitores compareciam. E hoje não. Hoje quando, em razão dessa votação e da apuração ser feita imediata ali do boletim de urna, 5 horas, apertou o botãozinho, se você nota isso daí. Se numa determinada região do Paraná deu uma chuva forte, uma tempestade lá tal, você vai observar que naquele lugar o comparecimento de eleitores é menor. Por quê? Porque 5 horas apertou o botãozinho, quem não foi, não foi mesmo. Não tem o que e ali fazer. está o resultado, não tem o que fazer. Muito bem. Tiago, novamente então, só para lembrar, você vai poder fazer essa verificação, o presidente disse aqui que você pode ir lá, falar com o Gilmar, você mesmo fazer o teste se você quiser e depois contar para a gente como é que foi. Acho bacana que isso aconteça também. Participando com a gente aqui, a Otília está dando boa noite para o senhor. Boa noite, dona Otília. Grande abraço aí para a senhora. Deixa eu ver quem mais está participando. Através do Twitter, eu tenho aqui algumas participações. A Ellen, ela é de Curitiba também. Deixa eu só voltar, porque ela também fez várias questões aqui. Ela diz assim... Primeiro ela falou sobre os vereadores. Ela diz que horror! Esses vereadores acabaram de sair da sessão plenária em protesto aos cargos comissionários que foram cortados da folha de pagamento. Isso é um absurdo, ela diz. É verdade, é um absurdo. Ela está chamando também bastante gente para vir aqui, para conversar, para vir ouvir a Rádio TV Tamandaré, ouvir. E ela diz assim, presidente, quando teremos paridade de gênero? Essa era uma pergunta que eu ia fazer, viu, Ellen? Ele estava dizendo que ficou mais democrático, eu ia fazer essa pergunta já, se as mulheres conseguiram ou não ganhar mais espaço. Paridade de gênero. Nós temos lá a Comissão de Direito Feminino, para tentar chamar as mulheres para que haja uma maior participação na política. Ontem, inclusive, teve uma live, a doutora Luciana, né? Eu Luciana? vi até. Doutora Adriana. A doutora Adriana mandou muito bem, viu, Luciana? Tinha lá em torno de 100 e poucas pessoas participando e exatamente tentando estimular essa maior participação feminina na política. Já é um problema, porque poucas mulheres se candidatam. Porque hoje né? tem a história lá das cotas, dos 30%. Mas muitas vezes esse 30% acaba sendo figurativo, às vezes aquela história das candidaturas femininas laranja. E a Justiça Eleitoral não quer nada disso. E o que a Justiça Eleitoral quer é que haja cada vez mais a participação da mulher na vida pública brasileira, porque assim como no Paraná, no Brasil todo, a média é de 52%
58% do eleitorado é feminino e 48% masculino. Tá? E quando você vai observar isso aí nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, Senado, o número de mulheres é bem inferior, salvo engano, chega em torno de, no máximo, 15%, onde elas estavam comentando. E a gente sonha que realmente um dia haja essa paridade. Mas para isso, dona Tília, e a Ellen, né, também que está falando aí, precisa que as próprias mulheres tomem essa iniciativa e partam para a luta. Elas é que vão conquistar esse espaço, né? E a mulher levar essa experiência de vida que a mulher tem, que é uma coisa riquíssima, em que em muitos aspectos supera aí os próprios homens, e levar essa experiência para a vida pública. Elas são capazes e têm que acreditar nisso e ir em frente. É verdade, mas a verdade também é que muitas vezes os partidos políticos acabam minimizando essa importância das mulheres, né? É uma luta dentro dos próprios partidos. Isso, é terrível isso. Aliás, o Partido da Mulher Brasileira não tinha nem mulher dirigente. É a coisa mais absurda que eu já vi. O presidente era o homem. Era o Fabiano, gente, o que é isso, né? Enfim. A Ellen diz assim, presidente, a segunda pergunta, quais são as verificações de segurança que são feitas dos candidatos? Como que o atual vereador do Partido Podemos de Curitiba, que fez ameaça de morte à noiva, foi permitido de participar das eleições, pergunta ela. Isso aí são questões que tem que ser verificado caso a caso, e a Justiça Eleitoral, a gente não pode falar do caso concreto, eventualmente surge alguma questão, nós temos que analisar, mas isso aí também a gente diz, de uma forma geral, né? Não para o caso concreto. É participação da sociedade, é informação, é os meios de comunicação, Ministério Público Eleitoral atuando, sabe? Aquilo que chegar lá para a Justiça Eleitoral, é dever da Justiça Eleitoral fazer as verificações. Exato. E ela pergunta se o senhor tem atualização do caso da cassação do vereador do PSL de Curitiba. Não tem. Caso concreto, não tem. Aliás, nesse caso, quem entraria é o Rodrigo, né? O Rodrigo Reis. Oh, Jesus. Deixa eu ver aqui. Ellen não tem ainda. Grupo Positivo pertence ao senador Oriovisto do Partido Podemos. E o Positivo vai fornecer 180 mil urnas eletrônicas para as eleições de 2022. Como é que fica? Aí vem a questão, não posso também, não ter informações sobre o caso concreto. O que ocorre é que a Justiça Eleitoral, no caso o Tribunal Superior Eleitoral, tem que seguir todas as regras de licitação, independente. Isso aí vai ter que seguir, se não seguir, hoje todo órgão público tem alguém que fiscaliza ele. Própria Justiça Eleitoral, nós temos lá o TCU, o Tribunal de Contas da União, que vive em cima de tudo aquilo que se faz. Se tiver alguma coisa incorreta, puxa uma orelha. E o TCU serve também para desmentir até o presidente. Aliás, né, hoje eu acabei divulgando isso numa lista que a gente tem da Rádio TV Tamandaré numa das nossas redes sociais. É um sistema no direito se chama freios e contrapesos. Todo tem que ter um freio e um contrapeso. E o contrapeso é o outro lado, sempre né? existiu. Mas eu assim disseram lá para mim, não, mas jamais o TCU iria desmentir o presidente. Eu falei, acho melhor o senhor Ontem numa rede um amigo meu colocou assim, nossa, TCU agora virou comunista. Não, todo mundo que fala qualquer coisa é comunista. Aí eu falei assim, deixa eu só te localizar aqui. TCU, todos comunistas unidos. Falei, já que você quer, tomara que seja assim. Hoje nós temos, modificou muito, e eu considero como uma evolução, tá? Uma evolução. Hoje dentro do Judiciário nós temos o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem as corregedorias, aí do lado de fora para cuidar dessa parte aí tem o TCU, o Supremo, ele tenta às vezes fazer algum controle em razão de algumas questões do Executivo, do Legislativo. O Legislativo também
tem meios para controlar o Supremo. É a teoria em que é a independência e a harmonia dos poderes. Acho que nós temos que atingir esse equilíbrio. Se a gente conseguir realmente a independência mesmo dos poderes, a gente vai estar num país bem melhor e mais tranquilo. Todos os poderes, cada um deles, seja o executivo, o legislativo ou o judiciário, ele tem a sua independência, tem que viver de forma harmônica, não tem outro caminho para o Brasil. Eu quero só fazer uma cutucadinha aqui, viu? Câmara Municipal tem que ter independência dos poderes, né? Não submissão. A Ellen diz o seguinte: o que é sugerido é o que ocorre em vários países, uma urna que imprima o que foi digitado e sem contato com a mãozinha humana, emitir um recibo que é dispensado em uma urna lacrada acoplada à urna eletrônica. Somente acadêmicos devem liderar esse debate do voto impresso, diz ela. Aliás, essa foi uma questão também que a gente já comentou aqui. E ela diz, são 4 urnas que são sorteadas em todo o estado do Paraná, mas isso é um absurdo, diz ela. O TRE não quer encontrar urnas inseguras? Não teriam que ser mais? Pergunta ela. Eu acho exatamente o contrário. Eu acho que quanto menos urnas se sorteia, melhor será esse resultado. Veja bem, quem é que deseja que 50, 100 pessoas acertem na Mega Sena? É o que eu falo, é uma coisa séria mesmo. De 30, 50, sei lá, 100 milhões de pessoas que participam, quando um é sorteado, ele é o grande ganhador. E se confia nisso daí. Agora, por que então nós não podemos confiar quando é feito um sorteio? Se fosse uma urna só, para mim, eu acho que seria mais difícil de se burlar qualquer tipo de coisa. Quanto mais urnas fossem sorteadas, maior probabilidade havia de dar algum erro, algum tipo de coisa. Agora, a partir do momento, quanto menos urnas você sorteia, mais difícil é de você pegar, como que eu vou saber de 22.500 urnas que nós temos no Paraná, qual é que vai ser sorteada para colocar lá uma impressora e fazer a apuração daquilo. E fazer algo... Exatamente. Faz sentido. E ela disse que não achou a pergunta do Tiago técnica, já que fonte de código aberto permite que outras pessoas façam averiguações do sistema. Ellen, enfim, para você, para mim, de repente, código aberto não seja uma coisa muito difícil. Mas eu acho que para outras pessoas, para a grande maioria das pessoas que estão nos ouvindo, Fala para ela se juntar ao Tiago e formar um grupo para debater com o Gilmar lá. Olha aí, viu? Ele está abrindo essa possibilidade, eu acho isso bem bacana. Um abraço aí bem grande para Ellen, que é nossa ouvinte já há muitos anos, aliás, ela que é de Curitibanos não, né? Há muitos meses, digamos assim. Deixa eu ver aqui, a Mara Rodrigues Pimentel, é atriz lá de Curitiba, participando com a gente da Boa Noite. Um abraço grande aí para Mara Rodrigues. Marden Machado, ele ainda trabalha com vocês? O Marden trabalha, Nossa, o Marden, nossa, que figura! Teve na comunicação. Super abraço para ele, esse menino é fantástico, apaixonado por cinema. Isso, o Marden é apaixonadíssimo por cinema. O Marden teve no Tribunal de Justiça, acompanhando a assessoria de comunicação social, na presidência do desembargador Xisto, mas o bom filho a casa torna. Está lá no terreno. Então, olha aí, parabéns, que bom! Fico feliz em saber, Marden, que você voltou, uma pessoa fantástica, viu? Ele diz, parabéns pelo programa, Luciana, forte abraço, aí para você, Marden. Estou feliz em saber que você está de volta também. Eu sei que toda a equipe é maravilhosa, mas o Marden, eu não sei, porque é muitos anos, né? De ligação. Toda vez que precisava de alguma coisa, ele era o Marden, coitado do Marden, ele sofria com a gente. Jornalistas, às vezes, enche a paciência, né? O Marinho de Oliveira Luiz, participando com a gente, diz boa noite, Luciana, boa noite ao convidado. E ele pergunta o seguinte, a demora para julgar, muitas vezes, os processos, não ajuda na impunidade? Boa noite, Marins. É claro que a demora pode sim contribuir. E é por isso que, agora há pouco, nós estávamos falando desses sistemas que existem hoje de fiscalizações. Nós temos a corregedoria aqui do próprio Tribunal Eleitoral do Paraná, que dá uma corrigida, uma fiscalizada no trabalho dos 186 juízes e juízas eleitorais que nós temos no Estado. Nós temos aí a Corregedoria Nacional, que
dar uma fiscalizada também no trabalho e dos processos, dos julgamentos dos tribunais eleitorais, e hoje a gente tem essa preocupação enorme de julgar no menor prazo possível, e estamos conseguindo evoluir muito nesse aspecto. Melhorou bastante? Bastante. Mesmo nesse período de pandemia? Não parou no período de pandemia, porque hoje as facilidades que os meios tecnológicos nos trouxeram. Hoje a gente tem condição de realizar sessões 100% virtuais, que são aqueles casos, nós temos os casos em que o advogado não pede sustentação, não pede acompanhamento, tal, e não tem muitas dúvidas também. Isso os juízes julgam totalmente eletrônico. E sobra aqueles feitos que tem participação de advogado, o advogado pede sustentação oral, pede acompanhamento, ou o próprio juiz, que é o relator do caso, ele entende melhor que seja levado numa sessão aí presencial, e hoje nós estamos fazendo a sessão híbrida. Uma parte, eu como presidente, eventualmente um ou outro membro, a gente participa diretamente do TRE, e os outros membros participam à distância por videoconferência, e os julgamentos não foram interrompidos em nenhum mês sequer, desde que iniciou a pandemia em março do ano passado. Para você ter uma ideia, na sessão de, acho que quinta-feira passada, se não estou enganado, a gente começou os julgamentos às 14 horas, e só concluímos às 21h55. Meu Deus Quase do 10 céu. horas da noite. Aliás, se alguém quiser assistir os dias de julgamento, entra no YouTube do TRE e tem condição de assistir ao vivo as sessões que são realizadas. Olha lá, isso é bacana, até interessante de assistir mesmo. Eu que tô craque em CPI, para mim foi sempre a mesma. Estou assistindo todas. Aumentar a experiência lá do Eduardo. Não vai ter coisa que não saiba de debater. Que depois eu tenho como argumentar, né, falar. Aí a moda agora é a CPI, né? É uma grande experiência. Eu normalmente chego para ele e pergunto o que deu na CPI. É mais fácil perguntar do que... Ele faz um resumo. Mas às vezes dá vontade de desligar a TV, porque não tem condições. Os caras brigam muito. Isso é normal. Por que no período eleitoral é tão rápido o julgamento? No período eleitoral, a rapidez é exatamente em razão, e principalmente agora, em que esse período eleitoral ele se encurtou. Né? Hoje são 45 dias. 45 dias. Então, uma questão, nós começamos falando aí de propaganda, né? Que envolve uma propaganda, alguma coisa que vai entrar no ar, que não tem, se demorar, perde o objeto, perde o efeito. Então, tem que ser de imediato. Então, quando chega na época aí do período eleitoral, a gente reforça o time. Tem que levar mais gente. Tem que levar mais gente, a assessoria, tudo é reforçado. A Justiça Eleitoral ela trabalha muito dessa forma. Assim, no ano que não tem eleição, boa parte dos servidores vão se dedicar a outras áreas, e quando chega no período de eleitoral mesmo, muitos saem dos seus locais de trabalho e migram para outros locais lá para dar essa agilidade que precisa. E um pouco antes das eleições, como que um candidato ele pode cair, ele pode perder ali o direito de disputar uma eleição? De que modo ele pode perder? Fazendo alguma campanha antes e tal? Tem um prazo? Tudo tem prazo. Hoje uma das principais preocupações... Campanha extemporânea. Se for antes, né, aí é aquela história do pedido explícito de voto. Isso deu uma discussão danada. Terrível. Às vezes a pessoa falava alguma coisa, tal, mas não pedia voto explicitamente, aí ficava aquela discussão. Isso caracterizava propaganda antecipada ou não. E às vezes tem aquela história também, a pessoa que é um potencial candidato, ela é uma potencial candidata e está ali no período em que antecede as eleições, e de repente quando chega no período eleitoral mesmo, ela acaba nem saindo candidato, acontece alguma coisa lá que a pessoa não sai, não tem viabilidade, ou acontece uma outra coisa. Então tem todo esse aspecto. O mundo político é algo que realmente é extremamente complexo, e por isso essa natureza um pouco diferenciada da Justiça Eleitoral para analisar caso a caso. E é muito subjetivo, né? Exatamente. Porque eu lembro que a gente fazia e travava brigas homéricas com os advogados sempre.
marketing com os advogados de campanha. Porque não tem como vocês não travarem a briga, porque o advogado sempre imagina o que pode acontecer. Isso, né? nós tivemos um caso agora recentemente em que se discutia que a pessoa ele não pediu o voto explicitamente. Teve uns que pediam antes, antes do período. Não, peça seu voto, tal, não sei o quê. Caracterizou propaganda antecipada e havia a punição. E outro veio lá, não, eu conto com seu apoio. Não, apoio... Pode ser apoio tem gente que promete apoio, não apoia coisa nenhuma, não vota e tal. É então complicado, tem né? tudo isso, né? Uma questão de semântica. Sim, sim. Tem gente que aparecia em rede social, alguma coisa, e ele falava, eu não estou pedindo, são as pessoas que estão pedindo. Estão pedindo. Eu não estou fazendo nada. E tem... É o que eu disse, é complexo, porque... o processo político, às vezes, ele nunca para, só tem períodos que ele aflora mais ali, né? É isso que ocorre. E tem toda aquela questão, principalmente, vamos imaginar aí nas eleições às vezes para senador, para governador, para a própria presidência da República. Se não houver toda essa discussão, é difícil de saber quem é que realmente, às vezes, vai ter uma viabilidade, quantos que saíram como grandes potenciais aí de vencedores e no final foi um fracasso. Outros saíram como potenciais fracassados e acabaram se saindo bem. Então, a questão política realmente ela é muito dinâmica e complexa. Mas é para isso que existem os debates. Exatamente. Né? Então, é o que eu falo. E até a prestação de contas é algo complicado, né? Porque a gente vê aqui nas ruas, por exemplo, em Almirante Tamandaré, candidatos que gastaram, e a gente sabe que gastaram uma fortuna. Daí chegam lá na prestação de contas, está lá 300 mil, 200 mil. Hoje está se procurando também se aperfeiçoar. A gente, o Tribunal Superior Eleitoral está tem um grupo aí discutindo especificamente essa questão de prestações de contas, para ver se consegue fazer isso aí de uma maneira mais ágil também, mais rápida, em tempo real, porque tem todo um sistema lá. Quando a pessoa se candidata, ela é obrigada a abrir uma conta e CNPJ, seguir corretamente, tudo tem que se transitar pela conta que a pessoa abre, para que tenha essa transparência. Tudo isso está sendo discutido e tentando se aperfeiçoar para que, quem sabe, chegue aí num sistema parecido hoje com o imposto de renda, que a gente declara lá, que conforme vai fazendo os lançamentos, já saia tudo pronto ali e os técnicos da Justiça Eleitoral não precisam ficar despendendo um tempo enorme humano para ficar fazendo análise em que o próprio meio eletrônico hoje poderia fazer, tá? Então a gente está tentando trabalhar com isso aí, para o que o meio eletrônico consiga fazer, para que a gente possa usar a inteligência humana para resolver as outras questões. As questões mais profundas, né? Profundas. Ju Romero, ótimo tema, boa noite, Papo Reto, abraço, Ju Romero. Carlos Mazur, um abração para esse senhor que várias vezes tive o prazer de recebê-lo em minha casa, quando nós morávamos no Jardim Pinheiro, em Santa Felicidade. Que alegria de estar ouvindo ele agora. Sou Carlos Mazur, polaco, esposo da Laide, diz ele. Provavelmente o Carlos Mazur, estou buscando na memória. Realmente tinha um bem loirinho, em que nós frequentávamos a mesma igreja na época no Jardim Pinheiros, isso em 1981, quando eu cheguei em Curitiba. Luciana, praticamente vim em cima de um caminhão aí, tipo pau de arara, quando eu cheguei em Curitiba. Essa é a minha origem. Olha que bacana, que bacana. E que bacana também que o senhor estava aí ouvindo do outro lado. Eu que o senhor seja chamado comunista aqui. Pronto. Mais um não, né? A gente tem um ouvinte que toda vez que ele fala, que ele entra aqui, ele diz, oi comunas. Aí eu vou falar assim, eu sabia. Ele veio junto, não pode. A gente brinca com ele, porque a gente sabe que hoje ele é Bolsonaro, mas que ele votou no PT, no Lula. Cada vez que ele chama de comuna, a gente brinca, mas a gente sabe que você votou no Lula. E a gente não disse isso aqui. O papel da Justiça Eleitoral é exatamente ele estar ali, tentar manter esse equilíbrio. A imparcialidade é fundamental. Senão, aliás, é fundamental, fica tão ruim quando um juiz que enfim, é balizador e tal, dessa imparcialidade acaba o que nós sendo hoje, colocado como parcial, né? Aí mais em cima disso mesmo, o que a gente está vendo na PGR hoje.
o que está acontecendo ali é uma coisa horrorosa, uma coisa absurda, que é um advogado de luxo, né? Que está em defesa de coisa que não tem lógica. É que o procurador é indicado pelo presidente, então eu não vou entrar Não nesse deveria mérito, ser, mas eu não. quero dizer que eu tenho um grande apreço ao Não, Ministério tudo bem, Público. Tudo bem, tudo bem. O Dimas José Braga diz: tem que acabar com os TREs, lixos, bando de parasitas. Ô Dimas! Cada qual com sua opinião. A Justiça Eleitoral existe desde 1932 e ela veio exatamente para contribuir com... Para você ter uma ideia, Luciana, até 1932 as mulheres não votavam porque eram mulheres. Eram né? mulheres, exatamente. Outro não votava porque a renda dele não atingia tantos 1.000 cruzeiros por mês, por ano e tal. E a Justiça Eleitoral veio não tinha nada de democrático exatamente nisso, dar né? esse equilíbrio. E, aliás, o período em que não teve Justiça Eleitoral no Brasil foi exatamente de 37 a 40 e poucos, no período Vargas, lá em que não funcionou a Justiça Eleitoral. Aliás, Dimas, eu quero só fazer uma brincadeira aqui. Eu me lembro de um candidato ao Senado que dizia que ele, quando fosse senador, ele ia acabar com o Senado. Aliás, é aqui de Tamandaré, o Luiz Piva. Tem coisas que a gente não pode imaginar que a gente vai fazer e que vai dar certo, tá? Só um adendo. O Gerson Ferreira diz: quero mandar um abraço ao meu amigo e ex-vizinho, jogador profissional de tênis de mesa e presidiu também o TRE, Dr. Luiz Taro Oyama. Eu era síndico e ele revisava os gastos. Nunca fui reprovado. Deu risada. Grande amigo. Um abraço, Gerson. Desembargador Taro Oyama. E as histórias Desembargador Taro Oyama foi presidente do TRE. Foi, né, no período do desembargador Oyama que eu trabalhei nas propagandas lá em 2018. Nesse período. Grande e era amigo. Um bom líder. Excelente. O desembargador Taro Oyama é colega nossa de profissão. Aliás, o desembargador Taro Oyama, quando eu fui juiz substituto em Medianeira, lá em 89, ele era titular de Capitão Leônidas Marques. Olha Eu só. tive a honra de substituir ele lá em Capitão Leônidas Marques. Ele vai falando das cidades do Sudoeste e vai me dando saudade de todas elas. Oh, Jesus! O Sudoeste É uma muito região... lindo. Eu normalmente, quando eu dou exemplo de lugares onde se tem pessoas civilizadas, culturalmente diferentes, eu lembro de cidades do Sudoeste. E eu brinco, que bom, né? Eu passava por Capanema e eu via as floreiras lindas no meio da rua. Eu olhava os parques com a bola ali, a trave ali, e eu brinco, né? Se fosse Almirante Tamandaré, tinha roubado tudo. Então, é uma brincadeira, mas que mostra realmente a realidade do Sudoeste. É totalmente diferente. A população pediu pontos de ônibus uma vez. Pontos de ônibus tem que ter para... Foi colocados pontos de ônibus, tal, não demorou 3 dias. Estavam todos quebrados as partes de acrílico. Eles quebraram Aí a tudo. gente vai fazer o quê? Se a população pede, tem ali, mas não cuida, né? Eu, Luciana, amei nasci, fui criado até uns 16 anos lá em Ribeirão do Pinhal, que é a minha terra natal. E depois vivi 6 anos aqui em Curitiba, na época de faculdade, até passar no concurso de juiz. Fez faculdade na Federal? Na Federal. Na Federal. E retornei, depois vivi mais 6 anos peregrinando aí pelo Paraná. Medianeira, Coronel Vivida, no Sudoeste, Ribeirão Claro, Pitanga, Foz do Iguaçu, até retornar a Curitiba. E eu sempre digo, é obrigatório a pessoa que pretenda ser juiz ou juíza tem que ir para o interior do estado, para as cidades pequenas, para saber como é o estilo de vida nessas pequenas cidades, para ele ter essa experiência, se um dia chegar a ser um desembargador, vir trabalhar num tribunal, ele ter essas 2 formações. Aquela da cidade pequena, lá da Salto do Lontra, já que você ama o Sudoeste, né? E para saber decidir os casos quando ele chegar aqui em Curitiba, o dia que se falar de um lugar pequeno, como é a vida, como é a agricultura, tal. Isso é fundamental. Eu acho assim, ainda que por um período relativamente curto, mas é importante para a vida daquele que quer ser juiz ou uma juíza. E é interessante que normalmente se passa, né, pelo interior, isso obrigatoriamente. Eu acho muito bom. Frederico Almeida é nosso chefe aqui do cartório de Almirante Tamandaré.
Ele diz boa noite, desejo uma excelente entrevista ao presidente Tito Campos, um abraço aos colegas do Alcir e Rubiane, sejam bem-vindos ao Almirante Tamandaré, diz ele. Aliás, eu tenho que destacar que o Frederico, ele é, nossa, é um batalhador aqui, viu? É uma pessoa que... Um grande abraço para o Frederico, que é nosso parceiro aí da Justiça Eleitoral, ajuda a comandar aqui Tamandaré, e o Frederico é muito também dedicado na área da educação, sabe? Adora lecionar, livros, gosta muito dessa parte também, que é fundamental aí para a Justiça Eleitoral e para todos aqueles que desejam adentrar. Eu vou contar uma história aqui pitoresca envolvendo o Frederico, ele vai ficar sem graça, mas enfim, durante o período eleitoral, eu, como jornalista, lógico, fui intimada, logicamente, né, por um dos candidatos. Quase preso. Não, por um dos candidatos em Almirante Tamandaré. Ele gostaria, é verdade, mas não, lógico que não. E aí ele tinha que me intimar, né? E tadinho, ele sofreu para vir aqui me intimar. Ele disse, Luciana, me desculpa, mas eu tenho que fazer o meu papel, né? Eu falei, você vai fazer isso muitas vezes, então pode ficar tranquilo, não tem problema nenhum. E dei uma intimação para ela ao vivo. Recebeu uma intimação ao vivo. Mas fique tranquilo, isso vai acontecer várias vezes. Ele, você não vai ficar bravo? Claro que não, né? Faz parte. O nosso trabalho, o jornalista corre sim. É o nosso trabalho. Mas é uma grande pessoa. Carlos da Palma. Grande abraço para o professor Carlos, ele é o diretor aqui do CEP Teodoro de Bona. Está dando boa noite, professor. O Marinho de Oliveira Luiz diz... lá na Triolândia, Curitiba, de Pau de Arara, é longe, deu risada. Triolândia! Tinha o Roque, que trabalhava na rodoviária de Ribeirão do Pinhal. Ele dizia assim, 4 horas da tarde, saiu o ônibus para Ibaiti. Vai sair o Triolândia, Vassoural, Paulistinha, Viraguaí, Ibaiti. É por isso que ele falou. Muito bom. Eu já imaginei aqui. Ele deve ter falado bem igualzinho, né? O João Miller, ele é o coordenador aqui da Defesa Civil. Ele diz o seguinte: boa, papo reto, informação em tempo adequado e com imparcialidade, com igualdade de assunto sendo debatido e trazido à tona por quem sabe o que é e como é que deveremos aprender e fazer valer cada voto. Um bom programa e uma ótima entrevista. Obrigada, João Miller. Grande abraço aí para você. Agora, essa é uma coisa interessante, né? Saber valer o voto. Como tem gente que vende voto ainda hoje? Ele descreveu, o João Miller, né? O João Miller, ele, de uma forma bem simples, ele descreveu o artigo 14 da Constituição Federal, da Constituição do nosso país. O voto universal, direto e secreto, com valor igual para todos. Então isso é universal por quê? Eu disse, lá em 32 ele não era universal. Mulher não votava, determinada renda não votava, para alguns. Ele é direto, porque o voto não admite procuração. A única coisa que no Brasil que praticamente não dá para você fazer por procuração. É você que tem que ir lá e votar. Por que ele é secreto? É outra discussão enorme. Ele é secreto porque o dia da eleição é o momento único, ele pertence ao eleitor. Por mais bombardeio de informações, de pressões, de tudo quanto é coisa que o eleitor recebe até a véspera da eleição, no dia da eleição, ele vai lá e quando ele está lá, ele e o tecladinho da urna, é ele e a sua consciência. Ele vai votar em quem ele quiser, né? Então isso é a maior conquista que o Brasil teve, e aí com valor igual para todos, ou seja, o valor do voto, daquele que está recolhendo o lixo na rua e aquele que é o candidato a presidente da República, é exatamente o mesmo valor. Então nisso daí é que consiste a beleza da democracia, e dali é que surge a chamada soberania popular, né? O artigo 1º da nossa Constituição, ele diz: o Brasil é uma república federativa, fundada no Estado Democrático de Direito, e tem como fundamentos, e daí cito, o primeiro fundamento é a soberania. O que é soberania? Vem da palavra soberano, que significa poder. Então, o voto é o poder, e o eleitor não deve abrir mão nunca por nada deste mundo, vender o seu voto, porque é com o voto que a gente muda o destino de um município, de um estado, de um país, é que garante a nossa liberdade, porque vida sem liberdade não é vida.
Eu vou citar bem rapidinho, professor, aqui o que aconteceu aqui em Almirante Tamandaré de um candidato, amigo nosso, que depois da eleição nós estávamos aqui na frente aqui e tal, e ele estava passando. Aí eu falei, vem tomar um café com a gente aqui. O nome dele é Madruga, o nome dele. Aliás, ele está ouvindo. Isso. É Marcos Alves. Ele veio tomar um café com a gente aqui, e ele falou, tá indo onde, Madruga? Ele falou, estou indo devolver o resto do meu dinheiro da campanha. Do repasse do fundo partidário. Estou indo devolver. Porque Gente, eu nunca vi ele isso falou assim, acontecer, foi a primeira vez eu na recebi vida. R$ 1.500 Que coisa. e eu precisei gastar apenas 800. Olha. Uma coisa assim, 800 ou 700. Eu não vou usar o resto, não preciso, estou indo devolver. Falei, gente, a humanidade tem salvação. Que exemplo do Madruga, né? Isso realmente Eu falo isso um milhão deveria de ser vezes o aqui. gesto de todos. E a gente Pois é. E ele sempre... foi muito bem votado na Que cidade. legal. Eu sempre tenho dito isso, que principalmente agora, em que a campanha eleitoral ela está sendo financiada com o dinheiro público, com o dinheiro do contribuinte, eu lembro do exemplo da oferta da coleta da viúva pobre lá da Bíblia de Jesus Cristo. Não é? É o centavo do cidadão que pagou um tributo, então tem que ser tratado com muito cuidado, com muito respeito, cada centavo que se gasta aí numa campanha eleitoral. E o Madruga fez isso. Eu até nós brinquei usamos ele como exemplo. que ótimo várias exemplo. vezes aqui. Então, Que Eu ótimo até exemplo. brinquei aqui uma vez que, infelizmente, o que aconteceria com qualquer outro candidato a vereador é: Luciana, você tem uma agência, né? É. Você não pode fazer aí uma nota fiscal para mim no valor de tanto? Corrupção na certa, né? Seria isso que a maioria teria feito. Ele chegou na maior humildade do mundo e falou aquilo que a gente queria ouvir, né? Tô indo devolver porque sobrou. Isso renova as nossas Nossa, esperanças. nem falha. É outra Com coisa. certeza. O Tiago está dizendo o seguinte: olhando de fora, os partidos políticos parecem ser locais extremamente machistas e patriarcais. O que o presidente quer dizer que é mais difícil dar um falso positivo? Quantas urnas aproximadamente temos no Paraná? E qual o melhor canal para entrar em contato para saber sobre esse assunto das urnas lá no TRE depois? Nós temos no Paraná aproximadamente 22.500 urnas que são utilizadas nas eleições. E ele pode entrar em contato lá no TRE e falar com o Gilmar de Deus da TI, que nós vamos encaminhar. O Tiago vai conversar com o Tiago lá. Pode, se quiser, liga lá para qualquer número do TRE, qualquer canal, para comunicação social. Tiago, que eu nós te passo depois o encaminhamos ele telefone lá. lá da Rubiane, que está aqui. Teremos o maior E prazer daí em você recebê-lo. fala com ela e agenda. O Já Tiago. são 7h54, o tempo voa aqui, já acabou a nossa entrevista, mas eu quero deixar agora o microfone aberto para suas considerações finais, presidente. Obrigada, muito obrigada mesmo por ter aceito Nós o nosso convite. nós é que agradecemos essa oportunidade, porque, conforme eu disse, a comunicação é essencial para a justiça eleitoral. Ela não sobrevive sem isso, porque ela sempre tem que estar conversando com a sociedade, seja através de uma rádio comercial, uma rádio comunitária. Teve lugares em que nós fomos e em que lá nenhuma rádio chegava naquele local e a gente precisava conversar com a população. E de que maneira fizemos? Através dos blogueiros tal, e a notícia chegou, sabe? Então isso que é importante. E dizer para a população também que a justiça eleitoral ela não para. Então qualquer eleitor do estado do Paraná que precise realizar algum serviço, mesmo estando na época de pandemia, não está sendo feito atendimento presencial em razão aí da questão das bandeiras tal, mas acesse ao site do Tribunal Eleitoral e lá a pessoa pode fazer seu título, pode fazer transferência, pode fazer mudança, correção, o que for preciso no site do TR Paraná. Ele encontra todos esses dados, tem o balcão virtual, a pessoa Hoje consegue... dá pra fazer tudo por ali. Tudo dá para fazer eletronicamente. Tem Que também em último caso aí, se a pessoa tem dificuldade, tem um 0800 640 8400 e assim por diante. Então, a população do Paraná, que aliás hoje é um número aproximado de eleitores que o Paraná tem, de 8.150.000 eleitores que o estado do Paraná tem. É muita gente. É muita gente. Então é uma multidão, é uma organização bonita. Já estamos trabalhando, já preparando para as eleições de 2022. Pois é, eu imagino que essa eleição vai ser tenebrosa, gente. Vamos esperar para ver. Essa é a nossa mensagem que a gente deixa aí para todos os eleitores do estado do Paraná, que a Justiça Eleitoral está sempre atenta e o nosso único objetivo é trabalhar para que
chegue esse dia, esse momento mágico que eu disse que é o encontro do eleitor com a sua consciência lá diante da urna eletrônica. E eu só peço, né, que nesse momento, que nesses dias a gente não entre em confronto, gente. Não é torcida organizada, a gente não tem que sair brigando com ninguém. É simplesmente um momento de... você tem que ser... né? Momento em que você se encontra, como disse o presidente, com a sua consciência, vai lá e deposita o seu voto naquele que você confia. Sem brigar com ninguém. Por favor. O Flávio Marçaldi, sensacional, um presidente e diretor-geral sempre preocupados em esclarecer toda a população. Orgulho de pertencer ao TRE, parabéns a todos pelo evento. O Flávio Marçaldi, grande Frederico Almeida, dedicação total, parabéns. De Maria de Oliveira Luiz também disse que o Frederico é um baita profissional. Com isso a gente encerra o nosso programa de hoje. Foi muito bacana, muito obrigada mesmo, valeu, gente. Amanhã tem mais Papo Reto, mas você fica aí agora, não sai daí, que vai começar o Prosa e Companhia.